Depois dos gladiadores do altar e antes que venham os Stormtroopers do Macedo, o vídeo de hoje é sobre os Guardiões do Crivella e como eles representam a destruição das noções de saúde, salvação e dão mostras de como vai ser o serviço público depois de aprovada a reforma administrativa. Um fato que pouca gente sabe é que a Igreja Cristã é responsável pelo estabelecimento de uma cultura hospitalar no Ocidente. Não que as igrejas tenham inventado os hospitais, que de fato nasceram no Oriente, mas que na era cristã, sobretudo depois de Constantino e durante toda a Idade Média, os mosteiros passaram a desempenhar esse papel de receber doentes, órfãos, idosos, pessoas em sofrimento mental, feridos de guerra, viajantes. Enfim, e é daí que vem o nome hospital, que tem a mesma raiz das palavras hospitalidade, hospitaleiro, que designa a qualidade de receber bem, receber de maneira generosa. Lógico que os hospitais medievais e até os da antiguidade nada tinham a ver com os de hoje. No passado as doenças eram tidas como castigos divinos e o tratamento era muito precário, porque o conhecimento científico na época era muito pouco. Nessa visão de mundo, restava às pessoas, então, procurarem os templos pagãos para acalmarem a ira dos deuses contra elas. Buscar ao menos um conforto espiritual enquanto o corpo padecia e, se possível, consumir algum chá, alguma erva ministrada por um sacerdote do templo e colhida nos jardins que serviam para cultivar ali algumas plantas farmacêuticas. O avanço da cultura cristã, por sua vez, não fez mudar essa visão fatalista da saúde ou das doenças, né? Pelo contrário, a culpa do pecado foi cada vez mais incutida na cabeça dos doentes ao longo dos séculos e os mosteiros se dedicavam mais a segregar certos doentes como leprosos, doentes de pele que se confundiam ali com a lepra, que era a designação que se dava para a hanseníase na época, além de esse cuidado servir de pretexto para arrecadação de doações que serviam para enriquecer os abades e as ordens. Isso tudo vai mudando lentamente quando a administração desses hospitais vai passando para a sociedade secular e daí para a administração municipal dos grandes burgos, as grandes cidades burguesas que vão nascendo da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Tiro de misericórdia nessa antiga cultura hospitalar veio com o desenvolvimento da microbiologia, que fez com que ficassem de lado as noções mágicas das doenças, que passaram a ser atribuídas corretamente a vírus, bactérias, fungos, protozoários, fazendo com que o gesto de lavar as mãos, por exemplo, fosse adotado como um gesto mais eficaz do que erguer as mãos aos céus para pedir livramento de doenças. Daí a gente chega no século XIX e começa a ver o surgimento de hospitais públicos administrados pelo Estado num contexto de políticas de bem-estar social. Isso se consolida no pós-guerra, sobretudo nos países europeus, capitalistas, socialistas, em todos eles. O Brasil, que tem uma filosofia de saúde pública no SUS, baseada no cuidado universal, que significa que quem quer que esteja em nosso território nacional será atendido pelo nosso sistema, tem sua filosofia consagrada na Constituição de 88, que foi escrita sob inspiração da Constituição portuguesa, escrita após a Revolução dos Cravos, que pôs fim àquele colonialismo português ultramarino e que consagrou o estado de bem-estar social em Portugal. Então a gente está aqui tentando a duras penas efetivar esse direito à saúde na forma da Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, né? E se a gente não pode dizer que tudo ia bem e eram flores até aqui, podemos dizer que a coisa piorou muito, pelo menos para nós cariocas, com o prefeito bispo que prega uma visão medieval da saúde nas suas igrejas, ao mesmo tempo que destrói a saúde pública do município por dentro, até porque isso fortalece o seu poder religioso nas igrejas. Bom, quem nasceu até os primeiros anos da década de 80, como eu, deve lembrar daquelas cenas do Maracanã lotado, em culto da Universal, e gente jogando muleta, óculos fora, cartela de remédio, ao mesmo tempo em que os pastores iam passando, recolhendo dízimo, oferta em saco de dinheiro que ia retirada de helicóptero do estádio. Esse sempre foi o padrão da Universal, né? Arrebanhar pessoas com promessa de cura, com promessa de conforto, e não só de prosperidade financeira. Na verdade, a teologia da prosperidade, na minha visão, ela é secundária na história primitiva da Universal. Eles têm um lema, né, que é o pare de sofrer. Ele era mais relacionado à cura de doenças, libertação de supostas possessões demoníacas, maldições. Era mais ligado a isso do que exatamente ligado à prosperidade financeira, que vem aos poucos.
Lembrando que a Universal nasce ainda na década de 70 na esteira das tendas de quê? De cura e libertação, chamadas também de eventos de cruzadas evangelísticas. Sugestivo esse nome, né? Cruzada. Bom, daí o que acontece quando um bispo charlatão de uma igreja charlatã assume a segunda capital do país e o seu sistema de saúde pública? Bom, a Igreja Universal, que não cura nada nem ninguém, inovou aqui no Rio de Janeiro, passando a direcionar casos mais complexos que chegavam nos seus templos para uma servidora um tanto quanto obscura, de nome Márcia, para que ela furasse a fila do CISREG, que é o sistema de regulação de vagas para atendimento médico e cirurgias nos hospitais da prefeitura. Para ser mais preciso, o Crivella ofereceu essa furada de fila para pastores evangélicos. 250 deles, numa reunião fechada, proibido celular, onde ele disse textualmente que a medida era para arrumar nossas igrejas. Ou seja, dar preferência aos fiéis em cirurgias de catarata, varize, vasectomia, compra de votos, né, gente? No universo de 15 mil pessoas na fila, a promessa era de que as cirurgias seriam feitas em até 2 semanas para os crentes dessas igrejas. Isso, aquele tal de Estado laico já foi para o espaço há muito tempo e você passa a ter cidadãos privilegiados ou prejudicados em virtude da sua religião. E como tudo que é ruim pode piorar, veio a maior pandemia em 100 anos e a saúde carioca, que já vinha agonizando na mão do prefeito bispo, virou, enfim, um caos completo. Em se tratando de uma cepa nova de vírus para o qual ninguém estava imune no mundo, o maior risco era todo mundo pegar a doença ao mesmo tempo e não ter leito nem para os casos de Covid, nem para qualquer outro caso, já que o sistema estaria saturado pelos atendimentos à Covid. De fato, foi o que aconteceu. Se por um lado o presidente de extrema-direita, que tem seu berço eleitoral no Rio, ele vestiu a camisa da morte na luta contra a vida, o governador do estado, de um partido de extrema-direita que se elegeu com apoio do presidente, esse governador Witzel liderou o desvio de verbas dos hospitais de campanha, fazendo com que os hospitais da capital ficassem saturados, incluindo as emergências municipais. Bom, qual foi a solução do Crivella? Fazer contratação direta de funcionários públicos para atrapalhar o trabalho jornalístico e intimidar cidadãos que não conseguem atendimento nos hospitais. Quer dizer, a saúde precisando de mão de obra, funcionário de OS que trabalhou no pico da pandemia do Rio está até hoje sem ver a cor do salário, e o prefeito pagando R$20 mil a um pastor amigo seu, um tal de Marco Luciano, que foi missionário, que é um apelido carinhoso para colonialista, né? Que foi missionário junto com ele na África, e ele contratou esse cara para chefiar uma milícia de censura à imprensa e ameaça aos cidadãos. E é interessante que tudo isso esteja acontecendo justo nesse momento em que está sendo empurrada goela abaixo do Brasil uma reforma administrativa que transforma funcionários públicos em funcionários do governo. Ou seja, o servidor perde a estabilidade que lhe dá proteção contra uma arbitrariedade de um prefeito, um governador, um presidente, daí por diante, e ele não pode mais se impor. Quer dizer, aquele funcionário que serviria como um fiscal meu, um fiscal seu contra a roubalheira de um político, ele vai virar capacho, senão ele perde o ganha-pão. Ou você acha que essas informações que chegaram na imprensa sobre os roubos na saúde, e não importa se você é uma marionete bolsonarista, um militante de extrema esquerda, enfim, nenhum de nós dois gostamos do Witzel. Só que essas informações, vocês acham que foram dadas para a imprensa por quem? Foram dadas para a imprensa, que chegou no MP, que chegou na polícia, chegou graças aos servidores, que sabem que o governante passa enquanto ele fica. E se o governante mijar fora do pinico, é o funcionalismo que vai ser uma dessas barreiras, ele vai atuar como uma barreira contra esse arbítrio de um Witzel da vida, de um Bolsonaro ou mesmo de um Crivella, como é o caso. O padrão, caso a reforma administrativa passe, será o de guardiões por todos os lados, guardião do Crivella, guardião do Witzel, guardião do Bolsonaro, guardião de qualquer deles que seja, né? Vai ser um guardião pago com dinheiro público para defender o governante contra a população, contra você e eu, impedindo que você saiba a verdade sobre o funcionamento da máquina, da burocracia, além do que tirando a vaga de quem quer se dedicar à nobre carreira pública, né? Bom, voltando ao caso do Crivella, reparem, o sistema dele é perfeito. A pessoa vai na Universal ou qualquer uma daquelas igrejas dos 250 pastores que se reuniram com eles, né? Aí o cara vai atrás de cura, a mulher vai atrás de cura, não tem cura. Aí eles orientam a furar a fila do sistema, da regulação lá com uma paniguada do Crivella, que é a Márcia. Aí quando chega no hospital não tem atendimento, ou não tem uma cirurgia.
Às vezes não consegue uma internação, uma transferência. Só que lá na porta, do lado de fora, tem um miliciano do Crivella, um leão de chácara alimentado à base de R$20 mil por mês de salário para quase dar porrada na pessoa que procurar a imprensa para falar alguma coisa, quando não, para ameaçar a imprensa. O sistema do Crivella é perfeito para não dizer o contrário. Isso é o que os teólogos da libertação chamamos de estruturas de pecado, que são sistemas que perpetuam injustiças e punem os mais pobres, os mais frágeis da sociedade. Não que os pobres estejam pagando por ter votado no Crivella, até porque o voto é uma questão de escolha política, né? Você votar no Crivella ou ter votado no Freixo em 2016, a avaliação que cabe aqui não é no sentido de condenação qualquer, seja religiosa ou moral desse voto. A gente pode até discutir moralmente, discutir religiosamente, inclusive, já que o Crivella é bispo. A gente pode discutir os métodos de campanha do Crivella, que ele usou para espalhar pânico moral, mentira, foi fake news adoidado pelo WhatsApp contra o Freixo, e o quanto isso tenha servido de laboratório para o que foi posteriormente a campanha eleitoral do Jair Bolsonaro, né? Basta mencionar que o cérebro do gabinete do ódio, que é o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, ele embarcou esse ano junto com o irmão Flávio no partido do Crivella, que é o partido da Universal, que é a Universal em forma de partido, como se fosse uma empresa que pertence uma a outra, a um grupo econômico, sei lá que porra é essa, cara, eu sei que é tudo a mesma coisa. Olha, salvação e saúde são palavras que vêm da mesma raiz latina e têm origem na palavra salucis, que se escreve salutis. E o fato é que o Crivella perverte a salucis nos dois sentidos. Ele é um herege que escarra na cruz de Cristo, na salvação pela graça, toda vez que propõe uma barganha, um sistema de barganha com Deus através da teologia da prosperidade. E só quem vence nessa barganha é a família Macedo, porque nem Deus nem o fiel ficam com a arrecadação do dízimo, que fica com a família mais cedo. Além disso, ele caga para a saúde pública municipal, ao mesmo tempo em que usa a falta de capacidade de atendimento dos hospitais e as poucas vagas na fila do CISREG para comprar voto, tirando da fila de espera quem entra no tal sistema de barganha que começa na igreja, que ele levou do altar da igreja para dentro da prefeitura. O fato é que o pessoal do Rio encaminhou um pedido de impeachment na pessoa da Renata Souza, que é deputada estadual e atual candidata à prefeitura pelo partido, e o pedido foi rejeitado na Câmara de Vereadores por 3 ou 4 votos de diferença. Era uma votação que iniciaria a votação do impeachment do Crivella por maioria simples. Como não faria muita diferença para ele agora ser empichado ou não em relação ao mandato, já que ele vai terminar em dezembro. Então esse processo terminaria depois do mandato. Mas talvez isso pudesse servir para a cassação dos direitos políticos e ele ficasse uns 8 anos sem poder ser candidato a nada. O fato é que os vereadores perderam o bonde quando poderiam ter cassado ele, gente, no ano passado. O Crivella ele já passou por um processo de impeachment no ano passado e a gente está aqui pagando o preço pela corrupção de uma meia dúzia que se prestou a defendê-lo de novo, né? Então agora eu vou ser mais incisivo. As eleições municipais estão chegando, já estão batendo na porta. E o que você deve fazer? Você deve fazer o seguinte: se o seu candidato a vereador exerce mandato e votou para o Crivella ficar, não importa se foi nesse processo de agora ou do ano passado, você não deve votar nele de novo. Além disso, você deve fazer campanha contra ele. Se você conhece mais alguém que votou nele, ou qualquer outro que deu suporte para que o Crivella barbarizasse até aqui, liga para essa pessoa, escreve carta, zap, e-mail, porque nem o Crivella, nem esse vereador podem se reeleger. É o que cabe a gente fazer agora. Não existe revolução municipal, mas existe cidadania na cidade. E como Roma não foi feita em um dia, o que cabe a nós é exercer a cidadania nas urnas e a revolução nas ruas. Eu sou Hugo Queiroz, luterano, teólogo e um carioca que sofre, como todos os cariocas. Um abraço.